Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Supermalva. Vamos aí para a terceira e última parte da nossa aula, Educação Escolar, Políticas, Estrutura e Organização. E antes de mais nada, pessoal, pedir para vocês aí, ó, vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada, pessoal, bastante conteúdo aí, e dá aquele like positivo, não custa nada, ajuda bastante aí no canal do professor, né, canalzinho aqui, ó, na sala de casa mesmo, mas tá, ajuda bastante. Então se inscreve no canal, dá aquele like positivo e vem contigo. E nessa terceira aula que vamos dar continuidade, pessoal, nós estamos falando sobre os efeitos da revolução tecnológica, globalização e o livre mercado, né? Então agora nós vamos falar sobre... vamos dar continuidade, na verdade, né? A gente estava falando sobre o aumento do desemprego e a exclusão social, sobre o trabalhador polivalente, né? Que ele realmente, se a pessoa hoje não for verdadeiro, faz tudo, ele acaba ficando desempregado. O avanço científico, tecnológico e a globalização, eles garantem o quê, pessoal? Eles garantem mais bens de consumo, ou seja, assim, você pode ver hoje a quantidade de celulares que tem, as marcas, os modelos, né? As suas... ferramentas, né, tudo aquilo que a gente pode usufruir. Não são mais bens de consumo, mais opções, né, bem-estar, difusão cultural, novos processos educativos e qualificação. Em contrapartida, gera fome, desemprego e falta de moradia. Por quê? Porque, gente, com esse avanço, com essa tecnologia toda, com essa explosão, gente, vem também o desemprego. Por quê? Porque o computador, as coisas feitas cada vez mais online, isso aí não tem emprego para todo mundo. Você vai uma pessoa, como eu passei na última aula, uma única pessoa polivalente, ele acaba fazendo um trabalho de 5, 6, 7, 8 pessoas. Então, a empresa não vai pagar 8 funcionários se ela pode pagar um só, certo? O que nós devemos buscar, pessoal? A escola que prepara para o processo produtivo e para a vida em uma sociedade técnico-informacional. Ela deve centrar-se na formação geral, cultural, científica, na preparação tecnológica e no desenvolvimento de saberes, habilidades, atitudes, compreensão da totalidade do processo de produção e capacidade de tomar decisões, no desenvolvimento de capacidades cognitivas e operativas encaminhadas para o pensamento autônomo, crítico e criativo. Gente, o que a gente tem que buscar? Quanta coisa o professor falou, eu acho que eu esqueci metade. Não vamos esquecer não. O que nós temos que buscar? O resumo de tudo isso aqui, pessoal: um cidadão crítico, que tenha habilidades, atitudes, compreensão do todo, ou seja, um cidadão integral. Nós temos que buscar uma educação integral, que complete o cidadão, que transforme o educando num cidadão crítico, seja politicamente, seja socialmente, seja culturalmente, sabe, aquela pessoa assim... crítica, aquela pessoa que conhece, aquela pessoa que abrange tudo. Não, mas isso aí não é exatamente aquela questão lá do polivalente? Não, mas o polivalente é o cara que atende às necessidades do mercado. Nós não estamos querendo formar cidadãos para atender necessidades de mercado, mas cidadãos que transformem a sociedade. A sociedade tem que se adaptar ao cidadão e não o cidadão a ela, certo? As tecnologias estão aqui para nos servir, para facilitar a nossa vida. Não nós nos adequarmos à necessidade da tecnologia. Que isso? Daqui a pouco vai virar uma Matrix aqui, que nós temos que servir as máquinas ao invés das máquinas nos servirem. Não pode, tá bom? Então, resumindo tudo isso que eu falei aqui, nós temos que buscar uma educação integral, que forme o indivíduo de uma forma geral, tá? Crítico, social, econômico, político, cultural, certo? Em todos os âmbitos. O principal objetivo das políticas públicas é o bem comum, atender às demandas, só que elas, pessoal, elas acabam atendendo às demandas sociais. O que é atender às demandas sociais? Ver aquilo que a sociedade está pedindo. Só que isso, gente, tem que ser feito de uma forma democrática, de uma forma muito cuidadosa. Por quê? Porque senão fica naquela questão que a gente falou lá, né? O ser humano servindo de produto para o mercado, o que não pode acontecer. Vou dar só um lembretezinho aqui, ó. Nos anos 30, o início da Revolução Industrial... com o início da Revolução Industrial, o país passou pela transformação da economia agrária para a economia industrial. Dessa forma, a educação precisou ser repensada e reformulada para atender a essas necessidades, pois precisavam de profissionais de mão de obra. Na década de 90, com o início da globalização e o neoliberalismo, surgiu uma nova necessidade de modernização da educação, de modo a atender a essa nova exigência do mercado mundial. Indiretamente,
a educação volta a agir de forma tecnicista, atendendo às necessidades do mercado e se tornando uma mercadoria. Tá? Isso aqui, pessoal, resuminho de tudo que a gente falou até agora. Tá? Então, com o avanço aí da tecnologia, com o avanço da Revolução Industrial, a educação acabou voltando para aquela questão tecnicista, ou seja, atender às necessidades do mercado. Em 2003, surgiu o programa Escola do Tamanho do Brasil, trazendo a universalização e a democratização do ensino e da gestão escolar. Que é o que, pessoal? Trazer à escola o que realmente é o papel da escola. Que é o que? Ensinar, formar o cidadão crítico, o cidadão consciente. A função da escola não é formar produto para a sociedade. O cara, depois que ele se formou na escola, ele vai escolher onde ele está lá. Eu até acho, pessoal, eu estou escrevendo um livro sobre tendências pedagógicas, né? E a hora que concluir, eu coloco aí na descrição do vídeo. Eu estou concluindo ele. E esse livro, ele fala o seguinte, eu defendo, pessoal, eu defendo um pouco do tecnicismo. Só que o tecnicismo não tem que ser feito de que forma? Por exemplo, o curso do magistério era muito bacana, ele formou muitos professores, gente, pelo amor de Deus, não pode falar mal do magistério. Só que é o seguinte, você não pode só pegar, por exemplo, o tecnicismo e jogar, empurrar ele na garganta do aluno. Ó, você tem que fazer isso aqui porque é o que a sociedade está pedindo. Dá opção. Você chega no ensino médio, você dá opção para ele, você tem um ensino médio aqui focado em pedagogia, tem um ensino médio focado na área da informática, tem um ensino médio focado aqui na área tal, pega as principais áreas aí que está tendo necessidade e dá a opção. Só que você também dá a opção do ensino médico tradicional, ensino médio tradicional, que é o que? Aquele ensino médio padrão que ele vai fazer e ele vai escolher a profissão dele. Então você dá opções, porque se o cara quer fazer um técnico também, poxa, por que não? Por que é errado fazer um técnico? Não é errado, só que você não pode obrigar. Olha, não tenho vaga no normal, você vai ter que fazer o técnico. Isso não pode acontecer. Mas você também não pode dizer que o ensino técnico é ruim. Não é ruim. Você só não pode obrigar, né? Olha, eu não tenho mais vaga aqui, você vai ter que fazer o técnico, ou então fica sem estudar. Isso não. Você tem que garantir o ensino tradicional se ele quer. Mas se ele quer o técnico, certo? Não vejo nada demais. Tá? Então o problema do técnico era aquela questão obrigatória de você ter que fazer isso para se adequar. E em 2003 surgiu aí essa questão de universalizar e democratizar o ensino e a gestão escolar. O que é democratizar? Dar autonomia para que a escola, junto com a comunidade, com os professores, construa a educação de forma ali com o contexto da realidade local. Tá? Sem tá obrigando, tá fazendo as coisas porque o mercado está exigindo isso. As situações dos estados devem atender a partir do momento que eles investem mais em educação. Então, assim, pessoal, o estado, a partir do momento que ele vai investindo mais em educação, ele tem o direito de chegar a intervir lá, de conversar. Também não pode, se ele abandona a educação, ele não pode ficar intervindo, dando ordem lá, querendo que a escola, obrigando a escola a trabalhar da forma que ele quer. Se ele nem investir em educação, ele investe, tá? Sobrevivência. Estados que investem em educação garantem a sobrevivência de sua população. Desenvolvimento pleno das capacidades, por exemplo, educação integral, que é aquilo que a gente fala. O que é educação integral? A educação que ele fica o dia inteiro na escola. Não, isso aí é ensino em horário integral. Educação integral é formar o cidadão no âmbito político, social, cultural, tá? No âmbito geral ali. Nós buscamos hoje, pessoal, a descentralização do poder, ou seja, nem o Estado pode mandar de forma autônoma e nem as empresas, as indústrias, né? O mercado também não pode. Nós temos que descentralizar esse poder aí, nós temos que criar situações aí em que as pessoas possam ter um pouco mais de flexibilização. No âmbito escolar, por exemplo, na escola, como que a gente trabalha a descentralização do poder? Foi colocado aí coordenadores pedagógicos, ou seja, não fica, na questão da escola, não fica tudo a cargo do diretor ou da Secretaria da Educação. O coordenador pedagógico, ele vai mediar ali junto com os professores, né? Ele está acima, mas ele não é chefe. Ele está ali para mediar, né? Para fazer aquele trabalho de ligação entre os períodos, entre os professores, né? Falando, olha, o que vocês acham de a gente trabalhar esse tema em comum, tal, para beneficiar a educação. Então essa é a descentralização do poder, ou seja, não é só a Secretaria da Educação, o Estado ou até mesmo o diretor da escola que vai ali comandar tudo, tá? Tem que ter essa abertura aí, que é o que a gente trabalha hoje. O coordenador pedagógico, pessoal, ele avalia o processo pedagógico, acompanha, aconselha, media, né?
E o investimento na educação, pessoal, ele promove a paz, a democracia e o pluralismo de ideia. O que é pluralismo de ideias, pessoal? São várias ideias, cada um pensando de uma forma e cada um dando a sua contribuição para que nós conseguimos formar uma educação de qualidade para o educando. Certo? Pessoal, essa terceira aula, claro, sempre a terceira aula fica curtinha porque acaba sobrando um pouquinho coisa. Espero que vocês tenham gostado. Alguma dúvida, volta lá, dá uma perguntadinha no comentário, ou então volta lá, faz anotações e bons estudos para vocês. Até a próxima aula.